Enquanto você finge que está tudo bem, nada acontece, nada muda. Hoje, aqui no Forjando um Legado, eu vou falar sobre as mudanças na nossa vida e o que temos que fazer para provocar as mudanças verdadeiras na nossa vida. Então, fique comigo mais um pouquinho, vamos chegar lá. Antes, vou fazer uma oração para a gente ser abençoado pelo nosso Pai. Pai amado, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade que temos de aqui entre irmãos falar, desculpa, falar da tua palavra, falar daquilo que o Senhor tem para nós, para nossa vida. Pai, que a gente possa no dia de hoje receber do teu Espírito Santo a direção correta para entender aquilo que devemos mudar em nossas vidas, aquilo que devemos enfrentar, aquilo que devemos trazer à luz para que possa gerar mudança. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já nos deu, pela saúde, pela vida, pela família, pelo trabalho, pela provisão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado. Amém. Então, amigos, às vezes a gente fala que está tudo bem na nossa vida, mas, na verdade, algumas coisas estão sendo colocadas debaixo do tapete. Tem algumas sujeiras, algumas situações que a gente sabe que nos fazem mal, mas que a gente não trata, a gente não fala, porque é mais cômodo deixar para trás, né? Então, hoje nós vamos tratar aqui no Forjando um Legado de o que a gente deve fazer para entender o que está errado em nossa vida e trazer à luz essas dificuldades para que sejam curadas de verdade. Nós homens, desde cedo, aprendemos a fingir que somos fortes, mais do que somos de verdade, muitas vezes. Porque a gente finge que não está cansado, finge que tem o controle, finge que está tudo bem. Mas enquanto a gente finge, nada muda. Enquanto a gente finge que está tudo certo, nada na nossa vida que está errado começa a mudar, porque a gente está deixando de enfrentar um problema que nos incomoda, nos atrapalha, nos coloca longe de Deus. Então, eu te convido a refletir comigo hoje sobre as situações na tua vida que têm que ser enfrentadas para causar mudança. Quem esconde a fraqueza não vence o passado, só adia a destruição. Quem deixa para trás o enfrentamento daquilo que está atrapalhando o seu dia a dia, não resolve. A gente só adia aquilo que tem que ser tratado. Você fala que está tudo certo, né? Mas dorme mal, explode sem motivo, está desconectado de Deus, não fala muito bem com a esposa, não conversa com os filhos, mas está tudo bem, está tudo certo, está tudo sob o teu controle. Então, eu te convido a refletir um pouquinho sobre aquilo que você que está causando essas dificuldades. O que está fazendo você ficar afastado de quem te ama, afastado do nosso Pai maior? Em Provérbios 28:13 fala o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E não é sobre pecado, tá? É sobre esconder dor, falha, crise, dúvida. É como se ignorar as coisas que te incomodam fosse resolver. E não resolve. A gente tem que entender o que está incomodando, o que está atrapalhando e tratar. Ir na raiz e resolver. Trazer à luz aquilo que está causando alguma dificuldade na nossa vida. Seja um medo, seja uma desconfiança, seja alguma tribulação que está trazendo um desconforto e um afastamento daquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa família, que é o nosso relacionamento com Deus. Mas quem as confessa, mas o que as confessa, alcançará misericórdia. Isso está em Provérbios, né? 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É o confessar, né? Quantas coisas às vezes nos incomodam, nos atrapalham e a gente acaba deixando de confessar para quem a gente deve. Porque o confessar, o falar para um amigo, falar para um padre, falar para um pastor, falar para alguém que a gente confia, o confessar aquilo que está nos atrapalhando, nos coloca numa situação de
transparência. E essa transparência, esse trazer à luz aquele problema, tira a força desse problema. Ele traz a condição de alcançarmos a tranquilidade. Porque uma vez que aquele problema é revelado, aquela situação é revelada, aquilo para de ser um monstro, para de ser um problema enorme, para de ser um fardo a ser carregado sozinho e passa a ter uma transparência e uma possibilidade de receber ajuda de quem pode nos ajudar com uma palavra, com uma indicação, com alguma solução para aquilo que está nos incomodando. Muitas vezes a gente tem algum problema que tem que ser tratado, mas se a gente esconde o problema, a gente não resolve, a gente só adia o problema, né? Então, como é que a gente costuma fingir às vezes, né, que não dizendo que está mal, né, está tudo certo, eu só estou cansado, fica tranquilo, eu resolvo, né? São frases que a gente costuma dizer, que a gente costuma falar para a esposa, para a família, para deixar todo mundo tranquilo, que está tudo bem, que tudo vai ser resolvido. Mas, eventualmente, tem coisas que estão nos atrapalhando. É uma dívida que a gente não está encontrando a forma de pagar, é uma dificuldade no trabalho que a gente não sabe como resolver, é uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa importante na nossa vida, seja um chefe, um sócio, uma pessoa que tem alguma influência. Então, a gente tem algumas coisas na vida que nos incomodam, nos atrapalham, e se a gente guarda essas coisas, a gente não resolve, a gente só adia, né? Então, o confessar vem nesse sentido, é falar para quem a gente confia desse problema, para a gente ter a opinião de outra pessoa no intuito de solucionar. Mas aí o cuidado, né, de com quem falar. Porque não é qualquer um que pode te ajudar muitas vezes, nem todo mundo quer te ajudar. Então, você tem que ter certeza de para quem está falando. É para o melhor amigo, é para o pai, para quem tem pai, é para o pastor, é para o padre, é para aquela pessoa de referência, que a gente tem um bom relacionamento, que a gente tem abertura para poder conversar e expor aquilo que nos incomoda. O confessar cura. Tem muitos casamentos em silêncio, onde os dois vivem como colegas de quarto. Paternidade à distância, onde o pai está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Vida espiritual seca, mascarada por frases religiosas, mas sem intimidade real com Deus. Quanto você tem de intimidade com Deus? Quanto tempo você para durante o seu dia e te entrega para Deus assim, Pai, agora é contigo e comigo aqui. Esse papo é um papo reto nosso aqui. Como é que vamos falar? O que está acontecendo que eu estou com tal problema? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo entender a sua misericórdia, a sua graça em tal situação? O que você está me dizendo, Pai, através de tal situação que o Senhor está permitindo acontecer na minha vida? O que está acontecendo? O que eu tenho que entender? O que está faltando eu compreender para melhorar essa situação? Então, esse tempo de intimidade com Deus, essa conversa franca, direta, esse tempo de ouvir a Deus, quanto tempo você está tendo por dia nesse intuito de ouvir Deus? Porque a gente pode fazer muitas orações ao longo do dia, mas a gente tem que parar para ouvir Deus. Tem que perceber onde é que Ele está se movendo, onde é que Ele está trazendo a resposta que a gente precisa. É através de uma pessoa, é através de uma leitura, é através de uma conversa. De que maneira Deus está te respondendo aquilo que você está perguntando e sobre o que você está orando? Esse tempo de qualidade com Deus, ele é fundamental para que a gente possa entender os caminhos a seguir. Esse tempo está existindo na tua vida, ou você está fazendo as coisas por religiosidade, eu vou ler ali a Bíblia todo dia, vou ler aqui rapidinho, está lendo a Bíblia pensando em outra coisa, está indo no culto e não está ouvindo louvor, está durante o louvor mexendo no celular. Você mexe o celular durante o louvor? Você pensa que aquele momento ali é de adoração ao nosso Pai e que a gente tem que estar concentrado, entregando para Ele o nosso melhor? Ou você está pensando no problema da sua vida? Então, é uma questão de honestidade conosco mesmo. Porque Deus sabe aquilo que passa na nossa cabeça. Deus sabe o que está nos incomodando. E é como nós entregamos para Ele os nossos problemas que a gente começa, da forma que a gente começa a resolver aquilo que nos aflige. Então, eu te convido a refletir, tá?
em algum vício que você tenha escondido, disfarçado daquela palavra assim, é só de vez em quando. Eu bebo, eu passo um pouco do ponto quando eu bebo, mas é só de vez em quando. É só raramente que eu estou com fulano, com ciclano, estou com os amigos, aí eu estou num ambiente seguro, aí eu passo do limite. É só de vez em quando. Eu fumo um pouquinho, mas é só eu dou uma tragada por dia, porque eu preciso relaxar. É só um pouquinho. Né? Aí tem problema de masturbação, de pornografia, e acha que está tudo certo, né? É só de vez em quando. Isso aqui é só porque eu quero dar uma relaxada. Então, esse só de vez em quando, muitas vezes, fala daquilo que a gente não devia fazer e sabe que é errado, que nos prejudica, não porque é pecado, mas porque nos prejudica, porque nos afasta do nosso Pai maior, e a gente acha que é só de vez em quando. Um pecadinho de vez em quando, está tudo certo. Então, essas coisas que nos incomodam e sobre as quais nós não estamos conseguindo resolver sozinhos, muitas vezes nós temos que trazer à luz, temos que falar sobre elas, confessá-las, né? Confessar no sentido de dividir esse fardo com alguém e pedir ajuda para resolver. Às vezes tem crises, né, emocionais, abafadas com trabalho, com comida, com piadas, coisas que nos incomodam, situações que estamos vivendo que são pesadas, mas que a gente vai disfarçando, porque a gente não quer falar sobre isso. A gente quer passar batido, a gente quer deixar para trás, porque vai passar. Mas aquilo que a gente não resolve, não trata, continua lá. A gente tem que tratar, senão não vai, sabe? Ou alguns exemplos aqui de auto-engano masculino, né? Que a gente costuma fazer. Não preciso falar sobre isso, já passou, né? Mas ainda dói todo dia. Não está ideal, mas também não está ruim, né? Você não perdeu a paixão por tudo, mas tá ruim, né? A gente se entende no olhar, ou seja, a gente não quer conversar, só quer se entender no olhar. É muito fácil falar isso, né? A gente se entende no olhar. Claro, não precisa falar, né? É mais fácil. Pelo menos eu não faço pior, quer dizer, tem alguma situação que você sabe que está errada, que você está conduzindo de maneira errada, mas você pensa, podia ser pior, né? Então estou no caminho bom. São desculpas que nós damos para nós mesmos, né? Que a gente tem que estar atento quando começa a dar esse tipo de desculpa para perceber se o que a gente está falando faz sentido ou não. Daqui a pouco a gente está falando essas coisas só para adiar o problema. Eu dou conta, sempre dei, né? É uma frase que a gente costuma falar. Eu dou conta, sempre resolvi, sempre deu certo, né? Vai dar certo de novo. Eu não vou falar sobre o problema porque eu não quero. Incomoda falar sobre o problema. É dolorido falar sobre o problema. Então eu não quero falar, né? Então, sempre que a gente finge que está tudo bem, é um escudo, é uma proteção que a gente coloca em nós mesmos para que a gente não tenha que enfrentar o problema. A gente tapa ele com uma capa de normalidade que muitas vezes é só um escudo para nos defender de enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado, que tem que ser tratado na nossa vida. Uma coisa que te impede de ser curado, esse escudo, essa capa de normalidade, ela te impede a cura, ela não resolve o que tem que ser resolvido. E o homem que finge ser invencível nunca vai se permitir ser discipulado. Porque se você sabe, você se sente invencível, poderoso, e está tudo certo em se sentir assim, tá? A gente deve se sentir poderoso, empoderado por Deus, porque nós temos um Pai maior que nos conduz o tempo todo. Se sentir empoderado não é um problema. O problema é usar desse empoderamento, de um empoderamento falso, para esconder um problema que tem que ser tratado. Porque esse esconder não trata, só adia a solução. Então, alguns exemplos que pode acontecer para ter uma mudança de verdade. Eu já vi muitos homens, tá, que foram tratados, foram curados, livrados de vícios, depois que pararam de fingir que não tinham problema e resolveram tratar. Um vício em pornografia é um vício terrível. É um vício terrível que muitos homens não falam que tem, que acham que é normal, que acham que pode ter, que acham que está tudo certo. E esse vício afasta o homem de Deus, ele afasta o homem da esposa, ele atrapalha o relacionamento e tem que ser tratado. E ao confessar que não se consegue parar de fazer, ou seja, que é um vício, a gente trata
e começa a resolver. Porque tudo aquilo que a gente não consegue resolver sozinho, que a gente entrega para Deus, que a gente confessa e entrega para Deus, olha, Pai, eu não consigo resolver tal problema, tal situação, tal dificuldade, tal vício. Deus começa a nos ajudar, Deus começa a agir por nós, Deus começa a nos tratar, mas tem que ser confessado de verdade, entendido como um problema a ser curado. Eu já vi casamento ser restaurado depois de um pedido de socorro, depois de uma conversa. Pessoas às vezes procuraram a mim e minha esposa para conversar, muitas pessoas procuraram a gente para conversar, e às vezes a pessoa que está de fora não tem uma solução mágica, mas ela enxerga coisas que quem está dentro do conflito não enxerga. Então, se permitir ser discipulado, se permitir pedir ajuda, se permitir trazer à luz aquilo que te incomoda, é cura. A gente consegue ajudar pessoas que querem ser ajudadas. Quem não quer ser ajudado, infelizmente, vai só adiar um problema. Mas quem quer ajuda, quem se permite ser discipulado por alguém que está vendo de fora o problema e que pode dar a palavra certa, pode trazer luz para aquele conflito, essa pessoa é curada. Eu já vi muitos casamentos restaurados, tratados com poucas conversas. Eram pequenos ajustes. Pessoas estão juntas há anos e muitas vezes, ao longo desses anos, vão tendo condutas que um não fala para o outro que está ruim, que incomoda, que atrapalha, que não gosta. E isso vai se acumulando. E quando a gente tem uma oportunidade de conversar entre casais, de conversar entre pessoas com confiança, a gente consegue mostrar onde está o problema, mostrar o que pode ser mudado facilmente. E essas pequenas mudanças fazem toda a diferença. Muitos casamentos foram restaurados por trazerem à luz aquilo que estava escondido debaixo do tapete, por trazerem o problema à tona com pessoas de confiança. Então, a luz, a exposição, o confessar, aquilo que incomoda, cura. Eu já vi pais, né, encontrarem o coração dos filhos depois de reconhecer que estavam ausentes, pais que achavam que estava tudo certo, eu trabalho muito, eu provenho tudo, eu dou tudo para os meus filhos, mas não tinha tempo de qualidade, não tinha tempo de conversa, não tinha tempo de entregar um amor, de dizer que ama, de dar um abraço. E quando se deram conta que estavam falhando nesse sentido, que isso era um problema na relação com os filhos, foram curados. Então, são coisas que a gente vê acontecer, sabe? Não é teoria, é prática. Acontece. Traga à luz aquilo que te incomoda. Confesse aquilo que tem que ser confessado para ser curado. Te convido a refletir sobre aquilo que você está fazendo na sua vida, em termos de esconder, que desculpas você está dando para você mesmo e para os outros, para não curar um problema que você sabe que tem. Te convido a pensar um pouquinho sobre isso e procurar uma pessoa que possa te dar essa clareza, trazer à luz aquilo que tem que ser trazido para que você possa ser curado de verdade. Então, uma forma, né, é identificar onde é que você está mentindo para si mesmo, que tipo de mentira você costuma contar para você mesmo para esconder um problema. Né? Se abra com alguém confiável, que tenha um bom relacionamento com Deus, que tenha a capacidade de trazer à luz o teu problema, trazer a solução para o teu problema. Trate, né, o que vier à tona. Tem coisas que a gente tem que tratar de forma prática, seja cortando gatilhos. Se o seu problema é fumar, por exemplo, eu quero parar de fumar e não consigo, mas o que te faz? Qual é o gatilho que te faz fumar? É um cafezinho? É depois do almoço? É com tal situação? Comece a trocar os gatilhos, comece a eliminar os gatilhos do fumo, da bebida, da masturbação, da pornografia. O que está fazendo você não conseguir parar de fazer aquilo? Quais são os gatilhos? Eles têm que ser identificados. E aí você corta esse gatilho e passa a passar um dia sem fazer, 2 dias sem fazer, 3 dias sem fazer. Você está sendo grosseiro com a sua esposa? O que causa essa grosseria? O que te faz faz explodir? Pense um pouquinho. Pessoas de fora podem muitas vezes te ajudar, né? Uma pessoa de confiança pode te ajudar a entender onde é que está acontecendo esse gatilho e você pode eliminar o que te faz ter a atitude que você não quer ter. E seja verdadeiro, tá? Na sua casa. Seja entrega para a tua esposa, fala com os seus filhos, entrega a tua fraqueza
para que seja ajudado a ser curado. Olha, eu estou com tal dificuldade aqui, eu estou com tal problema ali, eu tenho que ser ajudado a resolver esse problema. Então você traz o problema à tona, faz uma conversa em família e a coisa vai andar, vai prosperar, vai se resolver. Tá? O homem que finge ser forte acaba destruindo quem ama. Você não tem que ser o cara que nunca erra, mas tem que ser o homem que decide mudar de verdade. Todos nós erramos, todos nós temos dificuldades e nós podemos errar, mas temos que assumir o nosso erro e ter vontade de verdade de mudar. Eu vou te ler um salmo aqui, ó, que talvez te encoraje a ter ter o posicionamento de mudança que você tem que ter. Você não está sozinho, Deus ama a verdade no íntimo. Salmo 51, 6. E Ele te levanta quando você se levanta com verdade. Enquanto você finge que está tudo bem, nada muda. Mas quando você fala a verdade, tudo começa a mudar. Eu quero te abençoar no dia de hoje, eu quero dizer que vai ser um dia maravilhoso, que você vai entender aquilo que você está escondendo debaixo do tapete, você vai entender aquilo que tem que ser mudado na sua vida, você vai perceber aquilo que você tem que ter de atitude no dia de hoje, o Espírito Santo vai te conduzir e você vai saber as palavras certas para pedir ajuda. Então, eu abençoo o teu dia com muita prosperidade, com muito movimento, com muitos contratos fechados, com muitas vendas, com muitos resultados, muitas propostas, soluções e bênçãos do Pai na tua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida no dia de hoje, vai ser um dia maravilhoso. Amém. A gente se vê amanhã de novo, tá? Fiquem com Deus.